Opa, olá, meus amigos, parceiros, colegas de profissão da comunicação do jornalismo cuiabano. Tivemos uma grande perca de uma pessoa que chegando, mostrou toda a sua capacidade, deixou escola e deixou simplicidade e humildade. Estou falando de Edivaldo Ribeiro. Eu tive o privilégio de conhecer Edivaldo Ribeiro, Lúcio Soggi. Na época, eles estavam na Centro-América. Eu já tinha começado a minha comunicação, meu jornalismo no estado de São Paulo. E na época, Lúcio Soggi era o diretor de jornalismo da Centro-América. Me recebeu muito bem, fez com que a empresa me contratasse. Hoje eu tenho um grande apreço pelo Lúcio, pela simplicidade e humildade, mas acima de tudo a capacidade que ele tem. E Edivaldo Ribeiro dispensa comentário. Edivaldo Ribeiro, ele provou que ele tinha capacidade para tudo que jogasse ele com o microfone na boca, ele fazia tudo, seja no rádio, seja visualmente pela televisão. Ele trouxe para a comunicação, para o jornalismo mato-grossense, versatilidade. E além de eu trabalhar junto com esse pessoal, que na época era tão pequeno diante desse pessoal, mesmo já tendo uma experiência na Grande São Paulo, mas para mim foi um motivo de honra, porque eu sou mato-grossense. Quando eu digo eu sou mato-grossense, eu tenho o privilégio de ser mato-grossense dos dois estados, né? Quando eu dividi um estado, eu já tinha nascido. Eu nasci no Mato Grosso do Sul. Então eu amo os dois Mato Grosso. O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E Edivaldo Ribeiro veio exatamente para deixar a escola. E tive o privilégio de trabalhar ao lado dele como meu diretor no Grupo Futurista de Comunicação, no Departamento de Jornalismo, ao lado de do Andreoli, Ademar Andreoli. Como foi com o Lino Pinheiro, uma pessoa que trabalhamos junto também na Centro-América, depois trabalhou na cultura, ele foi meu diretor, meu chefe. E quando o Lino Pinheiro se foi, que Deus chamou ele, eu estava em Goiânia, eu morava em Goiânia, morei 8 anos em Goiânia. Mas mesmo de lá eu não pude deixar de fazer a minha narrativa, reconhecendo esse profissional que foi. E o mesmo estou fazendo agora no momento, com o coração partido. Por quê? Porque nós, da comunicação, a gente convive com as pessoas. Edivaldo Ribeiro, só quem conheceu Edivaldo Ribeiro. Estou falando para os nossos companheiros, jornalistas, veteranos como eu, que conviveu com Edivaldo Ribeiro. Edivaldo Ribeiro é uma pessoa simples, humilde. Como o Onofre Ribeiro, sou grande amigo do Onofre Ribeiro, dos filhos, do André, do Onofre. E do Roberto França. Roberto França, quando cheguei aqui, para mim, eu era o fã do Roberto França. Numa das férias que eu vim, ainda morava em São Paulo e militava, já comecei fazendo a comunicação por São Paulo. E quando retornei das minhas férias, eu disse nas emissoras, no grupo Charlo Nix, da Grande São Paulo, de que aqui tinha um Juarez Soares no comentário, comentarista como Roberto França. Me desculpe, tanto os outros que estão e os outros já passaram. Como me desculpe também qualquer narrador em termos de rádio, Ivo de Almeida. Não tive o privilégio de conhecer ele, mas tive o privilégio de dizer as mesmas palavras que eu vou dizer aqui, a minha admiração, através do filho dele. E agora, chegou o momento do Edivaldo Ribeiro subir para cima, como um dia todos nós temos seres de validade, e Deus vai chamar a gente. E que Deus o receba, Edivaldo Ribeiro, na honra da tua glória lá em cima, porque legado ele deixou na comunicação mato-grossense, como tantos outros, Crispim, o Boró. Se eu fosse citar aqui nomes, porque eu comecei por São Paulo, então quando eu vinha para cá, eu admirava essas pessoas. Hoje, o cara que está atuando Mortadela é meu grande amigo. Esses caras têm um dom de fazer o que eles sabem fazer no local dele, no perfil deles. Eles abrem a boca e já conquistou você. E quando nós falamos, eu sou veterano, estou com 68 para 69 anos, então assim, naquela época, você tinha que ser de verdade. Não tinha tecnologia de ajuda, não tinha nada. Edivaldo foi meu diretor no Grupo Futuro de Comunicação, eu apresentava o jornalismo lá, tanto no rádio quanto na TBO, ao lado da Judite Rosa. Ele falava, Galdino, nós somos do tempo da fitinha, do cassete, do MD. E ele dizia, cara, hoje os caras têm tudo de recurso, tecnologia, parece que... Só que no nosso tempo nós aprendemos assim, você tinha que ser você. E tinha que caçar meios com pouca tecnologia e pouco recurso. E Edivaldo, em tudo que ele se comprometeu a fazer em rádio e televisão, lhe deu audiência. Como meu grande professor Valdirino Ribeiro, outra personalidade admirável por mim. E eu estou falando por que eu posso falar para a comunicação cuiabana? Porque eu tive esse privilégio de começar por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Pará, Manaus,
Campo Grande, que é meu estado, onde eu nasci na região de Corumbá. Eu sou indígena de Pai, nasci em aldeia, tenho toda a minha história. Tenho aldeia ainda, a única remanescente no Mato Grosso do Sul. Mas eu fui estudar através de seminário. Estudei aqui no Cristo Rei, que era o Seminário Cristo Rei, 70, 71, 72. E ganhei esse espaço para ser transferido para São Paulo. Lá estudei mais 10 anos para ser sacerdote. Não fui porque achava que naquele momento não era o momento de muitas coisas que eu discordava. Mas agradeço pelo aprendizado que eu ganhei. Não é? Continuei minha vida na comunicação. Muito bem. Estou recente, chegado à Bahia, 7 meses aqui, novamente em Vaza Grande, porque aqui é uma coisa linda que eu gosto de morar em Vaza Grande, gosto de Cuiabá. E tivemos essa perca, né? Mais um grande ícone da comunicação, do jornalismo mato-grossense, Edivaldo Ribeiro. Como tivemos do Cláudio Roberto, e tantos outros que já se foram, Leão Mourão e tantos outros. Então, cada perca dessa geração nossa, lamento, pode até alguém discordar de mim, mas é uma geração que não terá substituição. Eu estive conversando com o Guima, hoje converso muito com o Guima todos os dias. A gente troca mensagem de otimismo, de fé em Deus. É outro cara que eu admiro demais. Tião, não está atuando, mas é o Tião de Oliveira. Carlos René. Eu fui saber a história do Carlos René, que Carlos René, eu tenho esse vídeo de que o Portioli fala, num dos vídeos dele, Carlos René. Quem foi Carlos René em Ponta Porã? E ele é do Paraná, veio para o Mato Grosso do Sul, que é colado ali, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ele tem um dos vídeos dele, pode procurar aí no YouTube, que vocês vão achar, falando do Carlos René. Quem foi o Carlos René? Um dos caras mais respeitados no meio do que ele fazia, não é? Tive esse privilégio de trabalhar na Centro-América ao lado dessas feras, Lúcio Soares, Edivaldo Ribeiro, Lino Pinheiro e Companhia Limitada. Se eu fosse citar aqui, ficaria um monte de tanta gente que estava na época que hoje, por exemplo, Cledir de Oliveira. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Cledir de Oliveira, que hoje está na Bandeirante Globo São Paulo. Não é? Nós comunicamos através de Zap, Messenger e tantas outras pessoas. Roberto França. Quando eu cheguei que vi esse cara comentando, na época, aquela equipe imortal da Rádio Cultura no futebol mato-grossense, era bonito de ver. Retornei para São Paulo das minhas férias e disse, lá no Mato Grosso tem um cara idêntico ao Juarez Soares, porque eu era pisco. Vi o comentário de Juarez Soares, segundo comentarista Edgar Schmidt, e narrador para mim o Luciano Vale. E tive esse privilégio de fazer narração, ele ainda na Globo, Luciano Vale, e eu na rede Charmonix, do Estado de São Paulo. Viemos no Brasil e Suíça, no antigo Verdão, aqui de Cuiabá. Vocês que sempre depois não se sabe quando foi o jogo do Brasil e Suíça aqui no Verdão, né? E terminou a jornada, aquele homem, aquele monstro que a gente via na TV Globo, baixinho, ele disse, todo mundo que é do estado de São Paulo, que está aqui, vão jantar comigo. E tive o privilégio de sentar do lado dele, não foi eu que escolhi, não sei por que ele sentou do meu lado, Luciano Vale. Tanto que eu estou perfeito de saúde. Mas quando o Luciano, pela manhã aqui, saiu o noticiário a nível nacional que ele tinha falecido, me deu uma coisa tão ruim que eu nunca senti. E depois eu fui conhecê-lo exatamente quando ele mudou para Bandeirantes. Eu continuava no estado de São Paulo, fui conhecê-lo e me recebeu muito bem depois que já tinha mudado a Globo para a TV Bandeirantes em São Paulo. E tantos outros, né? Então fica aqui meu adendo a você, Edivaldo Ribeiro, como companheiro, como parceiro, como meu diretor de jornalismo do Grupo Futuro de Comunicação, e a admiração que eu sempre tive por você, respeito pessoal e profissional. E parece incrível que o Dr. João Batista, fisioterapeuta, é casado com a amada Edivaldo Ribeiro. E é meu irmão de leite, né? Então que Deus o receba, você, Edivaldo Ribeiro, lá no outro andar. Porque a sua parte aqui na Terra, como profissional, eu tenho certeza que todos nós, da comunicação, que vive no Mato Grosso, que conviveu com o Edivaldo Ribeiro, que conheceu o Edivaldo Ribeiro, sabemos que foi uma perca irreparável de um professorado e um legado lindo, bonito, que ele deixou para todos aqueles que o cercaram enquanto vida ele teve aqui na Terra. Vai com Deus, meu querido Edivaldo Ribeiro, meu parceiro.